Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que poder tem Pedro Adão e Silva no governo? A degradação do ambiente político não é independente de coisas como aquelas que se passaram nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que esta transformação destas inquirições em noites de inquirição sem paragem, em saber se falou ao telefone às 10 ou às 10h05, se foi antes ou depois, em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80, e que depois tudo isto se transforma e é prolongado numa telenovela ou naquele género de comentário, como se comenta os reality shows nos canais noticiosos à noite, se isso não contribui igualmente para a degradação da imagem das instituições e da democracia. A minha resposta é contribui. Quem faz esses longos inquéritos são os deputados. Mas eu discordo. Em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Pedro Adão e Silva deixou críticas duras à Comissão Parlamentar à TAP que não caíram bem, incluindo no Partido Socialista. Mas por que razão a opinião do Ministro da Cultura foi tão mal recebida? Não pode um ministro criticar o Parlamento e os deputados? Ou este ministro tem um peso diferente dos outros? Vou conversar com a jornalista Rita Tavares, grande repórter do Observador, que acompanha a vida do PS e do Governo. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Rita. Olá, Ricardo. Quem é Pedro Adão e Silva? Pedro Adão e Silva é um sociólogo que se licenciou no ISCTE, no Instituto Universitário de Lisboa, em 1997. Nessa altura já era filiado no Partido Socialista, entrou aos 18 anos, entretanto saiu do partido, mas já lá iremos, e até chegou nesta fase da sua vida pós-universitária a integrar um movimento onde participavam também outros jovens socialistas, que era o movimento Imaginar Portugal, que era um clube de reflexão política do partido, composto por jovens quadros essencialmente ligados à academia. Era um grupo impulsionado pelo então líder do PS da altura, Eduardo Ferro Rodrigues. Posso lembrar outros nomes ligados a este movimento, uma espécie de aquário de futuros tubarões, vá. Outros nomes: Fernando Medina, que é hoje Ministro das Finanças, Miguel Cabrita, que foi Secretário de Estado do Emprego e hoje é o deputado do Partido Socialista, e também, por exemplo, um bocadinho depois, e mais nova do que este grupo, Mariana Vieira da Silva, atual Ministra da Presidência e número 2 do Governo. Naquela altura o PS tinha-se despedido de António Guterres, que tinha saído do Governo abruptamente por causa do pântano, e cozinhavam-se ali, de alguma maneira, as figuras para o futuro. Aliás, Pedro Adão e Silva entra logo para o secretariado de Ferro. Deste grupo de nomes que eu referi, foi o único que entrou para o órgão de direção do partido, e logo diretamente para o lado de já altos nomes, como António Costa, José Sócrates, José António Vieira da Silva ou Paulo Pedroso. Ficou na direção do partido e integrado dentro dos órgãos do partido até 2004, e nessa altura abandonou a vida partidária. Ainda assim, já depois disso, e como independente, nessa lógica de um próximo do Partido Socialista, mas independente, participou na elaboração da moção de estratégia global de José Sócrates no Congresso do PS de 2009. Manteve-se sempre ali na orla do partido, ainda que se tivesse também, entretanto, tornado um comentador político, que lá está, era muito referido como independente. Mas não era propriamente um novato nesta área, como percebemos, e durante muitos anos, como estavas a dizer, Rita Tavares, foi presença assídua nos jornais, na rádio, na televisão, era um comentador. Muito requisitado, sim. E muito associado à esquerda, não é? Associado à esquerda, evidentemente, por este percurso que acabámos de referir. Comentou na RTP, na TSF, também na Sport TV, noutra qualidade, como benfiquista. É impensável o que o Luís Filipe Vieira disse sobre Jorge Jesus e, no fim, contratar Jorge Jesus para treinador. Quer dizer, é impensável. Portanto, há mesmo um problema, o valor da palavra de Luís Filipe Vieira vale mesmo muito pouco. Fez parte durante muitos anos de um programa da TSF que é o Bloco Central, e agora quando saiu para ir para o governo até foi substituído por um ex-ministro, Pedro Cisa Vieira. Ao mesmo tempo tinha colunas no Jornal Expresso, no Jornal Record também, e foi sempre muito ouvido na análise política, e lá está, também nessa frente de um confesso benfiquista. Ou seja,
Perante isso que estás a dizer, Pedro Adão e Silva, enquanto comentador, era facilmente ligado ao PS, à esquerda e também ao Benfica. Portanto, nunca houve grande dúvida sobre de que lado ele estava. Sim, ao Benfica claramente, era um benfiquista assumido. Quanto ao PS, houve sempre aquela tentativa de se manter como um comentador distanciado. E ao longo destes anos é verdade que criticou o Partido Socialista e até o governo de António Costa em funções, apontando concretamente falhas políticas. Por exemplo, em 2017, encontrei ali um artigo da opinião dele no Jornal Expresso, numa das ondas de alguns casos mais mediáticos, por exemplo, para nos lembrarmos da contratação de um focus group para fazer o balanço dos 2 anos do governo, a localização do Infarmed, a deslocalização para o Porto, por exemplo. Nessa altura, por exemplo, Adão e Silva apareceu a escrever que é sempre tentador, e eu aqui até estou a citá-lo porque acho a frase curiosa, é sempre tentador nestas fases atribuir a erros de comunicação a ocupação da agenda mediática por uma sucessão de casos marginais. Acontece que os governos tendem a não ter problemas de comunicação, mas sim problemas políticos que se manifestam em dificuldades de comunicação, é o caso. Hoje parece ter uma opinião um bocadinho diferente desta, mas também já lá iremos. Mas, Rita, do comentário político desse independente à esquerda à entrada para o governo, ainda vai uma distância. Como é que isto acontece? Vai uma distância e ele até esteve, entretanto, nesse período de tempo, agora mais nos últimos anos, associado a uma polémica grande, que foi quando António Costa o escolheu, em 2021, para liderar a Comissão Executiva da Organização dos 50 anos do 25 de Abril. Na altura, o líder do PSD, Rui Rio, aproveitou para ter uma crítica muito agressiva relativamente a Pedro Adão e Silva, dizendo que aquilo era uma compensação pelos comentários favoráveis ao governo por parte de Pedro Adão e Silva. O salário que recebi ajudou à polémica, já que era um valor acima dos 4.500 euros brutos por mês durante 5 anos, já que a missão da Comissão Executiva ia estender-se até dezembro, e vai estender-se até dezembro de 2026. Isto foi tudo alvo de grande contestação por parte da oposição, mas Pedro Adão e Silva foi defendido por António Costa de forma muito clara em público, que veio atacar o líder do PSD pelas declarações que tinha feito, e manteve-se no cargo até o primeiro-ministro ter chamado em 2022 para fazer parte do governo. Aliás, até foi curioso esse momento, porque estava a decorrer era a abertura solene das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, no Terreiro do Paço, e estava Adão e Silva a fazer de anfitrião das várias pessoas que estavam a chegar, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, e foi entrevistado à margem desse evento pela CNN, que lhe perguntou: posso estar perante o novo Ministro da Cultura ou não? Não, isso é especulação. Obrigada. E ele negou em direto, disse não, é especulação. E abriu os braços para a jornalista e disse: de onde é que isso vem? Passado umas horas ele aparecia como Ministro da Cultura, tendo sido assim, de alguma forma, uma surpresa. Já voltamos à conversa com a jornalista Rita Tavares. Pedro Adão e Silva é um ministro com mais peso do que outros no governo? Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E diz-me assim: dá a faca. E eu digo assim: vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a grande repórter do Observador, Rita Tavares, que é jornalista da secção de política e acompanha a vida do PS e do governo. Rita, afinal, quão próximos são Adão e Silva e António Costa? Bom, como falámos há pouco, eles já estiveram, por exemplo, na mesma direção do PS em 2002, portanto, não são propriamente desconhecidos. Mesmo assim, quando ele foi chamado para Ministro da Cultura, apanhou muita gente de surpresa. Foi uma das surpresas de última hora mesmo desse elenco que António Costa apresentou,
Mas o líder socialista reconheceu-lhe e valorizou aí não tanto a sua especialidade na área, porque não é por aí, mas as qualidades políticas. E tanto assim foi, e isso foi mostrado de forma muito clara, quando, no fim dessa primeira sessão legislativa da maioria absoluta, portanto há um ano, no debate do Estado da Nação, António Costa escolheu o Ministro da Cultura para fazer a intervenção de encerramento, que é uma coisa que normalmente é colocada nas mãos de um Ministro eminentemente político ou de um Ministro que tem uma pasta central, que não é o caso da pasta da Cultura, não é central num governo, é uma pasta com pouco peso, mas Adão e Silva é um ministro com bastante peso, e nessa altura a Mariana Lima Cunha, aqui no Observador, até fez um texto a explicar esse mesmo peso, que é grande, já que lá está, não era um grande especialista na área da cultura, era mesmo pela tal capacidade política que António Costa tinha chamado ao governo e colocado logo diretamente também no núcleo duro, na coordenação política do governo. Nessa altura até começou a falar-se, de alguma maneira, ao questionar-se se aquilo não teria ali água no bico e se António Costa não estava a colocar mais um no lote dos possíveis sucessores do pós-costismo. Mas aqui Adão e Silva tem um problema, não é sequer militante do Partido Socialista, porque desfiliou-se em 2004 e não voltou a tornar-se militante. E no PS, a Mariana na altura mostrava isso no texto, era uma ideia que não colhia propriamente uma grande ovação ou sequer interesse dos socialistas, era tida como improvável, o que não faz com que não lhe seja reconhecida da mesma maneira a tal qualidade política e o tal brilho que pode ter no palco público uma figura como Pedro Adão e Silva, e de modo a que até conste entre aqueles como que definem a estratégia política do governo, que é o caso daqueles que fazem parte do tal núcleo duro da coordenação política. Rita, temos que ir mais fundo nessa questão do peso político, mas há também esta polémica, e as duas coisas obviamente estão ligadas. Deixa-me fazer-te a pergunta assim: um ministro não pode criticar o Parlamento, ou não pode criticar o andamento dos trabalhos do Parlamento, ou a forma como os trabalhos são feitos? Os deputados fiscalizam o governo e criticam o governo, não é? Os ministros. Não pode haver aqui o inverso? A questão aqui é que não é muito comum ouvirmos um ministro nestes termos em que Pedro Adão e Silva falou dos trabalhos parlamentares. Mas o ministro fez isso mesmo numa entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF, foi comparar diretamente os deputados da Comissão Parlamentar à TAP, da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, a procuradores de cinema americano da série B. Ouvimos esse som mesmo no arranque deste episódio. Exato. Isso fez com que o presidente da Comissão Parlamentar, o socialista António Lacerda Salles, viesse pedir ao ministro que se retratasse. Parece-me uma falta de respeito pelo trabalho dos senhores deputados, pelo trabalho da Comissão e também pelo trabalho da instituição Parlamento. É um socialista e é um governante de um governo do Partido Socialista. E ele veio pedir ao ministro que pedisse desculpa publicamente, coisa que o ministro recusou fazer, reafirmando, aliás, a sua opinião, aquilo que já tinha dito sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, e fez mais, avisou que não faz carreira política com declarações redondas que não dizem nada. Isto são palavras dele. Não era sequer este o primeiro momento deste novo animal feroz do governo socialista. Como ofender a Assembleia? Quer dizer, não vejo porque o governo responde perante a Assembleia, mas não está escrito em nenhum lado que os ministros devem suspender o seu espírito crítico em relação àquilo que é o funcionamento do Parlamento. Estamos perante esta polémica, uma crítica severa à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, um tema que é tóxico para este governo. E será expectável nesta estratégia que seja entregue a alguém com peso para poder defender o governo? Parece que já está a ser. E nós até podemos olhar para alguns dados muito objetivos e também muito simples, que é Pedro Adão e Silva não tem sido, ao longo deste ano no governo, propriamente um dos ministros mais presentes no palco mediático. Isso é claro. Ninguém se lembra de o ver, tirando esse momento do debate do Estado da Nação, mas foi um momento que aconteceu ali e depois nem sequer teve seguimento, ao contrário do que se calhar muitos esperariam. Mas nos últimos 15 dias, até podemos ser mais rigorosos, nos últimos 18 dias, foram 5 as vezes que apareceu publicamente com uma linha de ataque muito feroz
contra comentadores, analistas, precisamente na leitura da comissão, do que se disse da comissão de inquérito da TAP, e também relativamente àquilo que foi sendo dito aos últimos meses de caos político, com 13 demissões no espaço, 13 demissões de governantes no espaço de 16 meses. E há outra intervenção que já está alinhada, porque também já está prevista uma grande entrevista do ministro à RTP esta semana, portanto, em 20 dias vão ser 6. Não parece um acaso e também não parece uma coisa assim, aqui agora um coelho tirado da cartola que nunca tenha sido feito no Partido Socialista. São vários os líderes do partido que tiveram sempre ali figuras ao lado que tivessem uma voz um bocadinho mais solta e agressiva, que pudessem malhar, para utilizar aqui uma expressão bem conhecida de todos, e esse até um exemplo disto que eu estou a dizer, na oposição, de forma um bocadinho mais livre e sem comprometer o líder, sem deixar o líder ter que pôr as luvas de boxe. Por exemplo, em 2015, durante toda a campanha eleitoral, António Costa teve Carlos César a fazer um papel muito específico no terreno de atacar a esquerda, e era uma das vozes para atacar a esquerda, mas as outras não atacavam, e ele era útil desse ponto de vista na campanha eleitoral e fazia-o de forma muito firme e muito agressiva também. Depois, como presidente do partido, manteve essa voz forte e agressiva com a mesma autoridade. No governo de António Costa, esse papel esteve também durante muitos anos entregue a Augusto Santos Silva, que nos tempos do governo de José Sócrates, por exemplo, também já tinham tido um papel muito semelhante. Foi nessa altura que nasceu a famosa frase do ministro que gostava de malhar na direita e na esquerda no PS. Bom, ainda na semana passada havia um socialista que me dizia que, e foi na semana passada, antes desta polémica, que dizia que Pedro Adão e Silva parecia o novo Augusto Santos Silva do partido, e se calhar é mesmo. Olhando para esse modus operandi do Partido Socialista e dos governos do Partido Socialista, podemos dizer, Rita, e citando esses exemplos que deste, de 5 vezes em 18 dias, que Pedro Adão e Silva é agora o novo ponta de lança do governo, é o novo escudo de António Costa e vai ser ele o protagonista destes confrontos com a oposição e com tudo aquilo que pode atacar o governo. E agora vamos aqui utilizar a linguagem futebolística que ele também utilizou e domina. É a espécie de defesa central musculado. Vamos ver o que é que trarão os próximos meses, mas por agora, essa é a indicação. Mas vamos precisar um bocadinho mais de tempo para ver se é mesmo assim e se isto cola. Obrigado, Rita. Obrigada, Ricardo. Rita Tavares é grande repórter do Observador. É jornalista da secção de política e há muito que acompanha a vida do PS e do governo. Esta foi a história do dia. Ouvimos sons da TSF no arranque deste episódio, da Sport TV, da CNN, da RTP, que falou com Lacerda Salles, e ainda da Agência Lusa. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Miguel Gato, sonoplastia de Beatriz Martel Garcia e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.